Fala pessoal, pensa num encontro mais do que especial, as principais figuras do YouTube, estamos aqui para conversar, bater um papo muito legal sobre o cenário da geografia no Brasil. Como está a geografia? E não só a geografia como disciplina, e sim como o papel do geógrafo e o papel também do professor dentro da sala de aula, como a geografia está sendo tratada. Sabe qual eu acho legal, meu? A primeira coisa, quando você entra na sala de aula e fala que você é professor de geografia, os caras já viram e falam, é mapa? Mapa. Vamos pintar o quê dessa vez? Vamos pintar o quê? É a velha geografia, né? Cara, desmoraliza a disciplina e eu falo, a geografia tem mapa e além de mapa. Eu, pelo menos, quando tento construir a geografia, a gente trabalha muitas relações humanas dentro do espaço, né? Aquela construção, não sei como vocês fazem, eu, pelo menos, sempre tento contextualizar o lance. Pra mim, isso aí acaba ficando bem interessante sempre. E o que acontece é que quando a gente foge dessa parte que, olha, é uma análise só de uma questão, só de um desenho e faz as conexões que você falou, a gente precisa ter embasamento. E tem muita gente, principalmente jornalista, a gente pode falar isso aqui, que acha que tem todo um embasamento geográfico para discutir questões, por exemplo, de geopolítica. E as questões não são simples. A geografia, ela trabalha com conceitos que fazem com que você compreenda toda uma questão. Não é simplesmente sentar e falar assim, olha, eu vou conversar sobre geopolítica e a minha opinião é essa, eu acredito que isso está certo. E pronto, o senso comum, né? Sei. Isso daí vem lá daquela geografia do período militar, de caráter enciclopédico, a partir da decoreba, que o professor entrava dentro da sala de aula e fala para o aluno, decore todos os rios da margem direita do Amazonas. Ele pegava lá, decorava. Tem os estados das capitais. Todas as capitais. Tem essa situação também, por exemplo, você é professor de geografia, qual é a capital da República Democrática do Congo? Bom, mas o que o Jean falou dá razão. De repente não era uma ideia do governo militar para criar uma identidade, né? Aquela identidade do povo brasileiro, da nação brasileira. E aí, infelizmente, ficou a nosso cargo, enquanto geógrafos, ou às vezes dentro da escola, pseudo-geógrafos, que nós somos mais reprodutores de conteúdo. Eu não sei como que acontece aí no lugar que vocês moram. Mas pelo menos no estado de São Paulo, o currículo de geografia é extremamente reduzido. Não sei aí o que acontece, Peter, Jean, Charles. Quer falar? Pode começar. Eu acho que a geografia, ela consegue trazer para a sala de aula essa criticidade, né? E nós, como professores de geografia, a gente precisa ir além disso que é nos colocado, né? E a gente tem esse papel fundamental. Então, um ponto importante, você falou professor de geografia. Existe ainda professor de geografia? Eu falo um professor de geografia raiz, aquele formado na licenciatura em geografia. Ou a gente tem muito professor de uma área, de outra área, que vai dar aula de geografia. Acho que na escola particular tem muito disso, né? É muito difícil. Normalmente eles atribuem a ideia, o professor que é formado em sociologia pode dar aula de geografia, o professor que é formado em história dá aula de geografia. Filosofia. Eu já vi biologia. Biologia? Biologia Por que biologia? Porque fala em matinho? É isso? Bioma, não fala Você bioma. levar em consideração também o currículo de sexto ano, por exemplo, de ciências e de geografia, ele meio que se bate também. Porque na verdade a ciência estudada no sexto ano é a geografia. Isso tem sempre um embate dentro da sala dos professores, né? Pega o livro didático, tá lá, biomas. Aí a professora de ciência, nossa, mas eu já falei de biomas. Aí você fala, o que fazer? Aí você entra com aquilo que o Juninho falou, a questão de analisar, fazer as relações que a geografia tem essa facilidade, trazer o homem e inserir ali no espaço geográfico. Jean, fazendo uma colocação, o pior de tudo é quando o professor de ciências fala, como isso aqui é de geografia, eu jogo a bola pro professor de geografia. E se o professor não for preparado, esse aluno, ele que vai ser prejudicado no final do processo de ensino-aprendizagem. O trabalhar conjunto nunca é pensado, né? Astronomia. Astronomia é um assunto que a gente vê no sexto ano em ciências e geografia. Então vamos complementar o que se vê em ciências com o que se vê em geografia, vamos trabalhar junto, né? Alguns conceitos assim que são trabalhados em comum, muitas vezes são trabalhados de formas diferentes. Por exemplo, você pega um conceito da geografia física, a biologia trabalha de uma forma diferente. Eu acho que é um problema que existe na ciência, porque todo mundo tenta se apropriar de um conhecimento, todo mundo tenta ser dono daquela razão. Né? Então, se não tiver a conexão, porque assim, a roda de geólogos vão falar só da geografia e vão defender a geografia. Não, acho que é claro para todo mundo aqui, a gente tem consenso em relação a essa questão. Existem alguns conceitos que passam de uma disciplina para outra. E daí, como não existe uma conversa muitas vezes, como a gente está tendo aqui agora,
né, fica difícil que tenha um consenso. Então o aluno chega, muitas vezes já aconteceu isso comigo, ele chega com um conceito lá da geografia física de lixiviação. Né? Aí vem, a geografia trabalha de um jeito, mas a biologia trabalhou de outro. Será que isso é apropriação de conhecimento ou falta de comunicação? Porque se você for olhar, o conceito é um só, o processo é um só. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente defende, olha, tem que ter um geógrafo trabalhando em sala, tem que saber fazer conexões, a geografia é importante, a gente precisa também de comunicar com outras disciplinas, porque é aquele oceano que muita gente fala que é raso, mas é profundo a geografia. Bem Não, profundo. mas é muito profundo. Então, E essa é a dificuldade, né? Essa é a dificuldade. Exatamente que todo mundo, quando pensa em geografia, pensa a geografia como um elemento da biologia, porque vai discutir biomas. Isso. Aí pensa a geografia como um elemento da sociologia, história. que vai discutir os contextos geopolíticos, como um elemento da história. Logo, se a geografia fala de tudo, ela não fala de nada. Nada. Então reduz o currículo, não precisa, não é Mas a importante. gente tem que levar em consideração também, pessoal, que assim, todo mundo fica pensando nessa situação e tentar, a geografia a gente reduz o currículo, mas a geografia é altamente interdisciplinar. Nós temos a visão panorâmica de todas as ciências, de todos os questionamentos, somos nós que fizemos isso. Então, essa é a importância da geografia, é tentar colocar o homem, o espaço, a modificação através de todos esses processos que as outras disciplinas já estão trabalhando. olha, eu vou jogar uma bomba aqui. Cuidado. Polêmica. Uma bomba. Polêmica. Olha, você vai responder a Eu pergunta. fiz um curso de Jogou, você Joguei uma bomba. Ó, eu fiz um curso de pedagogia que o professor falava que a geografia é a ciência da síntese. Ah, que bom. E ele replicava isso para as pedagogas que iam atuar. No meu caso, eu não ia atuar como pedagogo, mas as meninas sim. Então, elas iam carregar isso no início da formação do aluno. Então, ele vai ser construído com a ideia de que a geografia é a ciência da síntese. Ele ia cair no 6º ano e ele ia se deparar com uma geografia cheia de relações e de profundidade de análise. E não a questão da síntese. Como vocês enxergam essa questão de reduzir mesmo a geografia a algo muito pontual e não tão amplo, holístico? Né? A pedagogia é a síntese da didática? Não é. não Então é. é a mesma coisa. A pedagogia envolve a matética, que é a parte da aprendizagem do aluno, que a gente sempre fala muito em didática, né? Que é a arte do aprender, como você, do ensinar, como você ensina. E se fala pouquíssimo de matética, que é como o aluno aprende. Né? A pedagogia é algo muito maior. A geografia também, é muito mais profundo, não é uma síntese. Né? A gente sabe, no 6º ano, a gente trabalha paisagem com alunos em algum momento ali do início do ano. E na faculdade a gente fica 6, 7 meses fazendo Destroçando uma a disciplina paisagem. que chama paisagem. É isso. Pra você ver como é profundo, né? E a paisagem tem inúmeras relações. É. Meu Deus, e conceituais também Sabe o que eu abstratas. acho? De repente é uma lógica muito mercadológica. Geografia, bem ou mal, ela faz pensar. É Ela, crítica. ela constrói, ela dá sentido e contexto social e sociais junto com a história para aquele cidadão. Talvez se você analisar um contexto mercadológico, então uma supervalorização do português, uma supervalorização da matemática e agora do inglês. E nessa brincadeira, geografia, filosofia, acaba ficando para trás. Então é até curioso que se cobra que o aluno escreva uma boa redação, mas a gente não cria uma condição crítica, de fundamento. Poxa, cara, não desmerecendo aqui as professoras de português, pelo amor de Deus. Pelo contrário. Mas é o que a gente até comentou. Tem que ser sempre um trabalho transdisciplinar. Multidisciplinar. E a geografia, ela foge desse contexto. Cara, tu já imaginou uma geografia, uma história, uma filosofia, uma sociologia bem embasada, não por uma lógica de síntese, mas por uma lógica de relações? Cara, que demônios nós criaríamos no 3º do ensino médio? Sim. Isso é perigoso demais, velho. É uma sociedade perigoso demais. crítica, é complicado. Não, meu Deus do céu. E assim, é perigoso não só para a sociedade, para nós professores. Porque, cara, já pegamos aqui salas críticas, é punk, cara, pra gente como professor. Meu, você é obrigado a estudar que nem um camelo, velho. Que vai vir aquele moleque e vai perguntar uns negócios muito loucos. Isso é bom. Mas professor, isso aqui, você fica em xeque, velho. Putz, tá na hora de eu voltar a correr atrás. E é legal ele entender que a escola que ele vive ali é uma escola ultrapassada, é uma escola que não dá espaço para ele falar, né? E a geografia traz isso para dentro da sala de aula. É uma escola que Traz tem que essa tomar. conversa. É a escola que tem que tomar. É. Então é muito mais cômodo manter o aluno pintando o mapa. E o giz colorido no quadro. Né? Exatamente, no quadro, do que levantar o que a gente tenta fazer nas nossas aulas. E o que muita gente que está nos assistindo, que são também professores de geografia, com certeza fazem. São essas conexões que levam ao pensar. E pensar do jeito que você colocou aí, que foi espetacular,
de repente não vai ser muito bom para alguma fatia da sociedade. Uma sociedade crítica, até que é bom até que ponto? Para quem que é bom? Né? E a gente está na sala de aula enfrentando isso, os nossos vídeos na internet enfrentando isso. Né? Quantas postagens, quantos comentários vocês já tiveram sobre algum, nem posicionamento, uma informação que muita gente entende como sendo um posicionamento e você apenas informou. Tá? Você estudou para aquilo e informou, só que daí tem todo um contexto ali que a pessoa vai falar assim, não, você está errado, porque a visão certa é essa, não é visão. A gente tenta ser imparcial, a gente tenta apenas informar. Mas vamos levar em consideração também, Juninho. Lá no canal Terra Negra, por exemplo, quando vocês falam sobre nova ordem mundial, até mesmo ordem bipolar, quantas vezes vocês já chegaram, alguém chegou e colocou pra vocês lá, você tem um determinado posicionamento, você é socialista, tô sentindo, Comunista. Agora, aí fica a questão, como falar de política, informar sobre política e não ser político? Assim, a gente tenta ser imparcial, mas a gente mostra os fatos, não é verdade? Aí muita gente fala assim, olha lá, tendência esquerda, tendência direita, não sei. Gente, não é por aí, tá tudo muito polarizado, a sociedade está muito polarizada, tem que ter calma. Analisar os fatos, a gente está tentando só informar. Eu vou colocar aqui como provocação, Juninho. Olha lá, hein? O Jean responde. Vamos lá. Peraí. Eu gosto de treta, cara. Eu não sou em bomba aqui. Eu gosto de treta. Não, mas Enche o copo. Enche o copo. Um brinde à geografia. Um brinde. Cenográfico. no efeito entra? Hã? No efeito você coloca a cerveja. Eu vou tentar. Você falou assim, você vai discutir a política, você tem que ser político. Bom, pelo menos até onde eu sei, o apolítico é o idiota. O idiota é a oposição de político. Então, peraí. Então quer dizer que a sociedade quer que os professores de geografia sejam idiotas para formar idiotas? É isso, Jean? É a questão da reprodução. Eles querem reproduzir aquilo que você tinha falado no início, a questão mercadológica. Então, se você tem ali uma pessoa, né, que no caso o aluno, voltado apenas para o consumo. Então ele não vai, por num exemplo, olhar uma propaganda e questionar aquela propaganda, e sim ele vai comprar aquele produto que não teve uma construção dentro da sala de aula, por exemplo, ou até dentro da família, mas a gente sabe do cenário que a gente tem hoje, famílias. Pai, mãe trabalham, a criança fica o tempo na escola, o tempo na casa da avó, naquele cenário problemático. Paulo Freire já dizia que educar é um ato político. A partir do momento em que você torna a educação um ato político, ela está pronta justamente para questionar aqueles que estão cuidando da sociedade. E talvez seja esse o processo que as pessoas, aquelas que estão obviamente como mandantes da sociedade, não queiram necessariamente que as pessoas façam. E aí cai no lance dos formarem idiotas. Para quem está dominando a sociedade hoje, é óbvio que é mais interessante para aqueles que continuem formando idiotas. Aí será que não cai nesse nosso novo ensino médio que a gente diminui e retira praticamente a qualidade de geografia e história do ensino médio? Nossa, então, mas é perigoso. Que a gente vai pensar, a gente então vai reformar o ensino médio para formar idiotas mesmo? Ou seja, institucionalizar a formação de idiotas? É exatamente isso. Porque conhecimento é poder. A diferença de onde você está hoje para onde você pretende chegar amanhã é a questão do conhecimento. E aqui, infelizmente, no nosso país existe um sistema que certamente eles não querem democratizar o poder. Ou seja, eles não querem dar o conhecimento para o povo. Então é por isso que tem todo esse movimento, né, praticamente reducionista dentro das humanidades, em especial quem? História e geografia. A questão, a gente está falando de professor, né? Do professor tem um papel ali de transformar. E essa formação do professor dentro da universidade? Eu sei que todos aqui se formaram, né, numa faculdade. Gostaria que vocês comentassem como que foi a formação de vocês, se você tem um cenário de como está a formação dentro dos cursos hoje. Acho que isso é importante para a gente perceber, né, o cenário dos professores que vão estar dentro da sala de aula daqui a alguns anos. Bom, então, a gente se forma, não sei como foi a história de vocês, mas a gente faz bacharelado, né? Então nós somos geógrafos e ao mesmo tempo nós fazemos licenciatura. E somos e a formação é em cima de pesquisa, né? Não é em cima de idade. E isso que foge. Pelo menos eu senti isso. Eu só fui aprender, quer dizer, aprender não, mas chegar a uma aula um pouco melhor dando aula.
Eu saí da universidade com algumas técnicas. Eu acho que ninguém chega. Você já imaginou passar Jurandir Ross com a essência que a gente aprende na universidade para um moleque de sexto ano, porque tá no currículo, domínios morfoclimáticos no sexto ano. Exatamente. Já pensou? A borda leste. Nossa senhora. Borda leste da bacia Meridional. do Paraná. Não. Não, é impossível, gente. E aquela situação que você mesmo acabou de citar. Você sai da faculdade com olhos brilhando, mente fresca e louco para querer passar aquilo. Vou mudar o mundo. Mas na verdade você não vai conseguir. Você vai aprender dando aula, batendo na cara, galera. Silvestre, vai aprender uns 3 anos para isso. Eu pedi desculpa para uma aluna minha, um dia que ela foi numa das minhas palestras, depois de 10 anos dando aula, já estou dando aula há 12 anos. Eu encontrei ela e eu pedi desculpa. Eu falei, Carla, a aula que eu te dei lá em 2007 Entendeu, cara? é totalmente diferente da minha aula hoje. Hoje eu coloco o aluno para criar. Hoje você ali produz conhecimento. E isso eu só fui aprender com o tempo. Porque a minha licenciatura não me ensinou. E a nossa licenciatura falha em muitas coisas. Né? Não prepara a gente para trabalhar com educação especial. Não prepara para trabalhar com tecnologia dentro da sala de aula. Então eu acho que o que está estagnado são as licenciaturas dentro da universidade. E esse novo modelo de segunda licenciatura em 6 meses à distância? Nossa. É triste. preocupado, sabe? Isso aí, porque assim, diferentemente do que todos aqui fizeram bacharelado. Eu fiz. Eu só fiz licenciatura. Eu fiz só licenciatura. Bacharelado. Depois é legal a gente falar disso, cara. Eu só fiz a licenciatura. Chega um determinado momento lá do curso, eu fiz a UFMG, aí vira licenciatura ou bacharelado. Eu optei pela licenciatura e, como você falou, aprendi da aula em sala de aula, não no curso de licenciatura. Mas o que eu percebo hoje é que muita gente faz uma licenciatura, e em especial geografia, eu tenho contatos com acadêmicos, geógrafos, por falta de opção. Fala assim, olha, eu não conseguiria passar em tal curso, eu vou passar então em geografia. Né? Porque eu Não, eu gosto de viajar, vou fazer geografia. Eu já tive isso. Aí, isso é assustador. Você gosta de viajar, vai viajar, velho. Você pode fazer geografia. Faz turismo. Faz turismo, sei lá. Geografia. Uau, Mas galera aí, de turismo, cadê Queremos vocês aqui! vai ter a roda de turismo lá, gente. Mas aqui, o que acontece é que muita gente vai parar na geografia por falta de opção. E pensa assim, olha, se não der nada certo, eu vou dar aula. Isso é cruel. Isso eu escuto demais. Aí nós temos pessoas que não queriam lecionar, porque a gente tem prazer com o que a gente faz, eu tenho certeza disso. Né? Pessoas que não querem lecionar em sala de aula, sendo que também são pessoas que não queriam fazer geografia e que fizeram. Então, esse é o combo que nós temos. Uma pessoa que formou em um curso que não queria, exercendo uma profissão que não queria. Né? Aí você vai falar assim, mas por quê? Valorização do professor, e não só de geografia, de todos os professores. Né? O salário não é atrativo, então torna-se a segunda opção, a terceira ou a quarta opção. Né? E são essas pessoas que estão formando. Assim, a gente tem que deixar claro, né, que a gente não está julgando uma pessoa que está formando, é um sistema. Claro. É um sistema. É um E olha, sistema, cara, eu claro. consigo compreender super, não vou citar aqui empresas, mas olha que loucura. Vamos imaginar um atendente de telemarketing. Ele ganha lá uma média de 800, 900 reais por mês. Ele faz uma educação de 1 ano e pega uma licenciatura. De repente ele vai substituir uma aula na rede estadual. Porque agora ele tem a licenciatura. Ele vai pegar 32 aulas, ele vai ganhar R$ 2.300 reais. Para esse cara, olha a ascensão financeira que ele teve. Então, eu não tô julgando ele, cara. Para ele, ele saiu de 800 para 2.300. Mas é um sistema... Trabalhando 6 horas por dia. Faríamos a mesma coisa. Exatamente, faríamos também. E tenta nesse modelo fordista, cara. Vamos trabalhar qualquer coisa, qualquer situação, entendeu? Vamos trabalhar qualquer custo desde que consiga ser aí num custo baixo. Basicamente para a pessoa, o cara que estava ganhando menos agora vai ter um salário razoavelmente bem, é claro que saiu na boa. Mas enquanto governo, enquanto sistema, eles acabam também lucrando muito com isso, ou melhor, economizando muito com isso. Cara, e é cruel economizar com a educação. É uma coisa horrível. Um ponto importante levantado no início por Peter, o Juninho depois já lançou de novo, a questão do bacharelado em geografia. Então você se forma em licenciatura e em bacharelado, os dois ou um de cada, né? Você escolhe. E a questão de ser geógrafo no Brasil hoje praticamente é inexistente. Você tem ausência de concursos públicos, que é uma das áreas que você pode adentrar, né? Atuar em planejamento urbano, análise ambiental, isso é inexistente. E quando tem
eles ampliam para engenheiro florestal, Certo. engenheiro ambiental, agrônomo, cartográfico. Então o geógrafo fica amarrado. Aí você vai olhar as atribuições, você fala assim, nossa, mas isso aqui é somente para geógrafo. Ele que estudou para fazer isso. Aí você vai recorrer para os seus órgãos que te representam na sociedade. E Então aí? você tem a AGB, Associação de Geógrafos do Brasil, e você tem, olha, o CREA, Mano, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Eu sou bacharel, fui até o CREA da cidade de Rio Claro, onde eu me formei na Unesp. Fui lá, falei, olha, eu quero tirar meu CREA. Ela falou, você é engenheiro, arquiteto? Eu falei, não, sou geógrafo. Ela falou assim, nossa, eu preciso consultar os manuais. E ela foi consultar o manual, Não, assim, geografia, Ela não fica, sabe. mas o que a gente vai fazer? Vamos deixar O que pra- o geógrafo vai fazer? Vai construir um globo? Não, é a ideia que o aluno tem, que a geografia de disciplina é a mesma da faculdade, e da função do geógrafo análise na sociedade técnica. é nenhuma. Jean, você quer deixar claro pro pessoal um exemplo simples. Aí eu acho que o pessoal vai ver e vai entender. Acontece uma situação de enchente. Quem eles vão chamar para entrevistar? Ou um biólogo, ou um historiador, ou um engenheiro, Engenheiro mas faz nunca um geógrafo. Nunca aparece um geógrafo. Nunca aparece pra nada, pra nada. Até historiador aparece, velho. Geógrafo não aparece pra nada, eu acho que isso fica claro. Você já viu alguém lá, geógrafo, dando entrevista? Não tem. Uma outra situação bem legal. Curitiba, onde eu moro, gente, é uma cidade, a capital mais fria do Brasil. Todo ano acontece, eu fico apavorado quando chega na época do inverno e começa na rádio, por exemplo, primeira morte por frio este ano. Pessoal, a geografia está aí para quê? Para evitar tragédias como essa. Para não pensar, se as pessoas colocassem um pouco a geografia, iria fazer com que, ó, vai ter uma frente fria gigante chegando Sabe aí. uma massa, né? Vamos pegar esse pessoal, vamos pegar os meninos, Clima, né, vamos gente? trazer Dá para pra prever dentro, 5 vamos dias trazer para os abrigos e evitar tragédias, tipo, que são absurdas como essa pelo simples fato de que pode haver uma previsão 5 dias, a gente sabe que vai ter uma geada, por exemplo. E aí, mortes em Curitiba. É muito cruel, cara. Eu fico extremamente abalado com isso dessa. Deslizamento de terra no Não no precisa sudeste. de falar nada. Eles sabem que vai acontecer. Moro num país tropical. Você já sabe a característica climática. Mas o tropical é só a música do Jorge. Agora eu tô aqui pensando, e os pais? Como que vê a geografia com vocês? Olha, O pai. principalmente na reunião de pais, né? É o professor legalzinho. Legal. Isso. Ninguém atende. Se der nota vermelha pro filho. Nossa Como senhora. assim? Essa aula em geografia. Em geografia, não, Vai geografia matemática. sua mapa. Vai geografia. Pô, ele não pintou direito, professor? Passa um questionário que ele tá recuperado. É muito complicado. A própria sociedade enxerga a geografia como uma disciplina. Secundária, né? Secundária. Desimportante. Desimportante. Amigos de artes, filosofia, a gente tá junto. É a mesma luta. A gente tá na mesma luta, cara. Na mesma luta. E acho que até trazer mais ainda pra galera de arte, filosofia, arte principalmente, um monte de escola no ensino médio também limando arte, não tem mais. Vão aumentar a aula de matemática, aula de português, aula de inglês. E vamos tudo para a indústria, então, né? Não, cara, a gente. Vamos tudo virar operário de máquina, né? Vamos Tecnicismo já voltando, somos, né? já somos. Ainda O que mais. você faz na sala de aula, ô Sylvester? O que Eu você dou faz? aula Você dá aula de colorida. Você dá aula de Dou aula geografia ou colorida. você reproduz conteúdo? E, cara, todo mundo aqui reproduz conteúdo porque acaba sendo mais confortável. Você vai bater? Você bate, você toma 3, aí você bate mais uma, toma 6, uma hora você entra numa construção tranquila. E é um problema que assim, tem que ser discutido porque o Terra Negra sempre fala isso também, assim, olha só, a gente tem um ensino do século XIX, um padrão de ensino do século XIX, nós somos do século XX e damos aula Os alunos do século XXI, sabe? Aí, só pra gente comparar, se entrássemos em um hospital, o hospital não utiliza uma aparelhagem do século XIX, não é verdade? São aparelhagens do século XXI, só que a gente trabalha com uma, entre aspas, tecnologia antiga para atender um público jovem. Isso é um trabalho mesmo. A gente tem que, sabe, como tornar a aula atrativa. Né? E é claro que não é colorindo mapas. Então, para onde que a gente vai? A gente vai fazer relações, a gente vai mostrar que as relações são importantes. Mas romper essa barreira desses 3 séculos de diferenças aí é um trabalho para os geógrafos e também para todo mundo que está em sala de aula. Vamos fazer isso então, né, pessoal? Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui.
Já são 3 horas da manhã. Por O papo tá bom. Eu acho As que duas a gente cervejas ficaria aqui. acabaram, o As bar cervejas acabaram. O bar que é fechado. Estão ligando. As esposas estão ligando. Tem que voltar. E foi muito enriquecedor. Acredito que para você também. Esse debate não termina. A gente vai ter outras oportunidades. Claro. Vou chamar o pessoal para a gente fazer lives, discutir. É um movimento pela geografia. Hashtag Movimento pela Geografia. É isso aí, deixa nos comentários a nossa hashtag, tá? Movimento pela Geografia. Vamos criar aí, né, E você, professor de geografia, que trabalha no YouTube, professor de geografia que já está nesse movimento, vamos criar, entre em contato com a gente, vamos fazer da geografia então, de volta a ter essa importância, como nós sabemos que temos, mas a sociedade também precisa saber. Movimento pela geografia. E se não Vem for com a gente, nós, e se pessoal. não for nós, quem Todos vai ser? pela geografia. É Gente, isso aí, pessoal. valeu, Abraço. Tô Se beber, não indo, dirija, tô se indo que a minha dirigir, não esposa já tá beba, chamando. tá Valeu. bem. Presta carona aí. Se beber, não dirija, se dirigir, não beba. A conta, quem vai pagar? Quem vai pagar a conta? Ah, sobrou pra mim. Vai saindo. Vai pagar a conta. Deixa aqui, terça